O agravamento da pena, inclusive nos casos de utilização de menores, hoje é um fato atual, posterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que não havia no passado, quando o Código Penal e o Código de Processo foram editados, na década de 40, porque hoje todos sabemos que os traficantes utilizam menores, né, como um escudo, né, lhes prometendo, no caso de serem presos, de terem 3 anos de hospedagem nas fases, com assistência médica, social, psicológica, 6 refeições, casa e comida, né, custando ao Estado R$2.000 por interno. Então, nós entendemos que esses projetos de lei de agravamento de pena, no caso de criminosos que se utilizam de menores, também pode esbarrar, não é, nessa limitação em 30 anos do período de prisão. E por isso o nosso apoio, Lazier. Vamos ouvir o magistrado, Dr. Mário Rocha Lopes, hoje desembargador, seguindo a carreira brilhante do seu pai, que tive a oportunidade de conhecer e desfrutar da amizade dele durante muito tempo. Dr. Mário Rocha Lopes, filho, que está na 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e é professor de Direito Penal, na PUC. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço o convite, me sinto honrado de estar aqui hoje, Lazier, e dividindo esta mesa com estas figuras ilustres que aqui estão presentes, o Dr. Lúcio, o promotor de justiça lá de Uruguaiana. Dr. Rodrigo. E a doutora Eliana, que quando começou a falar, imaginei que ela fosse contra este projeto, a meu juízo, epilético, da lavra de uma senadora que pretende simplesmente querer resolver o problema da criminalidade aumentando o tempo de pena a ser cumprido por um criminoso. É verdade, é verdadeira, assertivo no sentido de que na década de 40, quando surgiu o Código Penal, o que balizou este número de tempo, número de anos a serem cumpridos, 30 anos, era realmente a expectativa de vida do brasileiro na época, que era em torno de 48 anos. Então, se imaginando que um jovem de 18 anos cometesse um crime, ficando mais 30, ele morreria dentro da cadeia. Era essa a expectativa. Acontece o seguinte, não sei se sabem, mas a Lei de Execução Penal, ela é fruto de um movimento que surgiu, me parece, final da década de 70, 80, e culmina então em 84 com a Lei de Execução Penal, porque as mazelas do cárcere, que bem Carandiru representaram, acabaram por sepultar toda a expectativa que se tinha em termos de ressocialização do apenado que fosse eventualmente cumprir pena neste país. Nós sabemos disso. E essa Lei de Execução Penal sobreveio ao mundo jurídico e jamais foi cumprida. Eu até ouvi essa pesquisa, tantos direitos, se eu dissesse aos senhores que não se cumpre nenhum direito do apenado dentro da cadeia, nenhum direito. Nenhum direito. Ele teria direito, em tese, a 6 metros quadrados numa sala dotada de condições de salubridade e de aeração relacionadas com permitir que a vida humana seja estimulada. Não existe isso. As celas hoje abrigam 12, 15, 20 pessoas que vivem numa situação completamente precária. Então, nós deveríamos nos preocupar, antes de qualquer coisa, em resolver o problema que nós temos da saúde nesse país. O Ministério Público poderia ser parceiro disso. Poderíamos resolver o problema da educação no Brasil, que foi escateada... O judiciário quando provocado. E o judiciário, quando provocado, resolve. Aliás, o judiciário... Às vezes. O judiciário sempre resolve. Aliás, porque a saúde está hoje no Poder Judiciário. Nós é que decidimos sobre internação, sobre plano de saúde, sobre remédios, pontual. Remédios. É óbvio que sim. Pontual. Quando as partes vão lá e buscam... Formulação de políticas públicas quando é as muito partes vão até lá, quando as partes vão ao judiciário, elas são atendidas. Eu só lamento que, eu lhe ouvi atentamente, só lamento que não se recorde que a sua instituição poderia ter ingressado com ações civis públicas para resolver o problema do Presídio Central de Porto Alegre. E a sua, quando é provocada, em termos de políticas públicas gerais, é muito refratária. A interdição do Presídio Central foi contestada pelo Ministério Público, que deveria estar zelando pelo bem-estar dos presos dentro da cadeia. Então é isso que me parece que nós estamos aqui brincando com coisa séria. É sério colocar uma pessoa na cadeia. Mas, desembargador, o senhor não admitiria que existe uma timidez de parte do judiciário na aplicação de penas sancionatórias não
detentivas, mas claro que não para existe criminosos nenhuma. menos perigosos. Hoje as cadeias estão cheias de pessoas de crime de menor gravidade, como furto, roubo, ao lado de pessoas que cometeram crimes hediondos, latrocínios. Não há uma inibição na aplicação dessas penas. Mas é óbvio que não detentivas para diminuir o número de prisioneiros. Não existe nenhuma inibição. Ao contrário. Mas não se tem notícia Ao contrário. disso. Mas tem notícia de tudo isso. Se tem notícia de tudo isso, eu posso afirmar que sim. Mas o senhor admite que nos presídios, os presídios estão lotados de pessoas de menor periculosidade ao lado de outras. Não necessariamente. Ao contrário. Se faz tudo para que as pessoas que cometam crimes de menor potencial ofensivo não vão para a cadeia. Aliás, final da década de 70, início da década de 80, surgiu um movimento no Brasil chamado Movimento de Fuga da Pena. Tá? Começamos com as primeiras PRDs em 84, e em seguida tivemos a Lei 9099/95, com transação penal, composição civil, suspensão constitucional do processo, e em seguida um retrocesso, com a Lei dos Crimes Hediondos, em 1990. Depois, em 1998, num ato de resistência contra o Código de Trânsito Brasileiro, com penas maiores, as novas penas restritivas de direito, e fomos aumentando os benefícios nas reformas que se fez do Juizado Especial Criminal. Mas existe um fenômeno que deleta qualquer tentativa, que é a reincidência. Um réu primário, ele tem todos os benefícios. Mas um réu multireincidente em crimes menores, ele vai acabar no presídio, não tem alternativa. O réu multireincidente, ele pode receber uma pena restritiva de direitos no momento, pode receber uma segunda pena restritiva de direitos, pode, quem sabe, receber uma terceira, uma suspensão constitucional da pena, mas na quinta vez ele vai para a cadeia, não tem alternativa. E não é que o juiz queira, o juiz aplica religiosamente a lei e faz de tudo para que essas pessoas não cumpram pena. Só que a reincidência vai determinar exatamente isso. E o que me causa espécie, na verdade, é que as políticas públicas que envolvem saúde e educação e que vão gerar perspectiva, elas não são objeto de nenhuma iniciativa nesse país. Nós vimos, esses dias morreu uma senhora grávida numa fila do SUS. Né? E as pessoas são jogadas na cadeia e ficam lá tiradas. Aliás, a cadeia produz muita efetividade. Só que o Estado é tão ausente que dentro da cadeia quem manda são os próprios criminosos. O presídio central hoje é um negócio. Porque nós, Estado, falando em sentido genérico, nós não comandamos o presídio. E por que o Estado não dá o melhor tratamento aos Deveríamos ter chamado alguém do Poder Executivo. Não, perfeito, não sabemos. Mas até, às vezes, me permite... Eu fui provocado por essa figura simpática do doutor Constantino. Já fiquei preocupado com essa figura simpática. Vem alguma coisa de bomba. Não, mas só para chamar, Rodrigo, tem que trazer aqui... É deputado federal, tchê. Tem que trazer aqui, é secretário de Justiça, desculpe. Não, tudo bem. Com um debate com pessoas preparadas. Por quê? Porque nós temos que botar aqui a mão na moleira. Quando muitas vezes vem um deputado, vem com aquele discurso romântico de aumentar a pena, de aumentar a quantidade de crime, e o papel que ele está fazendo no Congresso é nulo. Este país aqui, que gosta de votar em Paulo Maluf, em Tiririca, e vem reclamar agora aumento de pena, nós temos que tomar cuidado com isso. Só um momento, senão monopoliza. Não, eu acho que é importante, Rodrigo, se você me permite, só um detalhe, depois pode falar o tempo que tu quiser, ou sai fora. Na verdade, tem um detalhe que há um equívoco, a meu juízo, sobre essa interpretação. Esses 30 anos não são assim. Não é assim. Os 30 anos no Brasil, hoje, só existe para penas maiores do que 30 anos. Exato. Certo? E na primeira unificação. Então, vamos supor, o sujeito foi condenado a uma série de crimes, recebeu 90 anos de reclusão. Quanto ele vai cumprir? 30. Agora, se lá no final desse período dos 30, ele sai da cadeia por alguma razão e comete um crime, ele já não vai mais cumprir os 30. Ele vai cumprir os 30 e mais a pena do outro crime. Isso tem lá no parágrafo 2º do artigo 75. Natural. Sim, mas para isso ele tem então, oportunidade... não há nem necessidade deste projeto de lei, porque é natural que ele vá cumprir. Doutor Mário, eu preciso fazer um intervalo. Agora eu quero dizer o seguinte, a experiência aqui desse programa
tem mostrado que a sociedade brasileira tem muito medo. Medo de assaltos, medo de morrer, Todos temos. medo de perder. É muito grande esse medo. Então aí se cria aquele velho dilema entre dois valores: proteger a sociedade honesta, trabalhadora, cumpridora das suas obrigações, ou se preocupar com o melhor tratamento com o preso, mesmo com as tremendas dificuldades econômico-financeiras que os estados hoje vivem, a maioria deles deficitários. Esse é o grande impasse, que parece que não tem fim. Então, ele pediria que daqui a pouco também abordasse isso. Eu vou fazer um primeiro intervalo, repetindo a pergunta do programa, se o nosso telespectador concorda com o projeto que aumenta de 30 para 50 anos a pena máxima de prisão. Quem concorda, 3299-2361, quem não concorda, 3299-2362. E quero deixar também aqui à mesa, doutores, o que disse aqui alguns anos atrás, eu já repeti essa referência de uma eminente reitora de uma universidade madrilenha, que esteve aqui nesse programa algum tempo atrás, e disse que a maior estranheza dela com o sistema penal brasileiro é que ninguém cumpre sequer a metade da pena a que é condenado. Que na Espanha a grande diferença é esta: as penas não são muito longas, embora hoje a 0 hora até esteja aqui colocando qual é a pena máxima na Espanha. Na Espanha é 20 anos. No México é 40 anos. Na Inglaterra existe prisão perpétua e nos Estados Unidos perpétua e morte. Portugal, 25 anos. Na Espanha, 20 anos. Que de fato é uma pena menor em relação aos outros. Mas disse aqui aquela eminente jurista, que inclusive faz parte do conselho de juristas que nomeia os ministros da Suprema Corte na Espanha, ela esteve aqui nesse programa, e ela disse que lá, se alguém é condenado a 10 anos, no mínimo 6 anos fica na cadeia. Se é condenado a 12 anos, no mínimo 8 anos fica na cadeia. Aqui não, aqui sai com um sexto da pena já sai. Então, com isso, tem muito delinquente perigoso que rapidamente está na rua de novo cometendo delinquente. São colocações que eu faço para exame. Tá? Tá anotando, doutor? Tô anotando. Então, tá, obrigado. Vamos lá e voltamos. Estamos aqui hoje discutindo em função dessa notícia que está no jornal, já mostramos há pouco. Projeto aumenta limite de pena para 50 anos. E estamos aqui avaliando o que pensam os nossos convidados, todos evidentemente da área jurídica e especialistas. E perguntando ao telespectador se concorda com o projeto que aumenta de 30 para 50 anos a pena máxima de prisão. 3299-2361 sim, 3299-2362 não. Doutora Eliana Delmezi, pela provocação do doutor Mário Rocha Lopes Filho, a senhora não foi clara se é a favor ou se é contra.